Mais uma vez, a reportagem da Orlândia Rádio Clube vai conversar hoje com o chefe da Vigilância Sanitária, João Antônio da Silva, e a gente vai fazer aí um balanço desses últimos 4 anos que o João esteve aí à frente como o chefe da Vigilância Sanitária aqui do município. Ô João, eu gostaria então que você relatasse aí pra gente um balanço, dessa última gestão. Bom dia, João. Bom dia, Serginho. Bom dia, ouvintes da Orlândia Rádio Clube. Bom dia a todos, a população. Serginho, aproveitando essa oportunidade que você está abrindo esse espaço para a gente fazer esse balanço, é muito importante, porque a gente tem um balanço positivo, dessa gestão que está terminando, e é claro que a gente conta aí na próxima gestão, que praticamente uma sequência da mesma administração que foi bem até agora com a gente, e acredito que a gente vai continuar tendo todo esse apoio, porque eu quero falar justamente do apoio que a gente teve, em todas as áreas. Eu até fiz algumas anotações do que a gente teve de positivo durante essa gestão. Uma das coisas que a Prefeitura de Orlândia tinha dificuldade, era adquirir os EPIs. Esses EPIs são tudo que o funcionário tem que usar hoje na área da saúde, na área de água e esgoto, o pessoal que trabalha com esgoto. Então, esse pessoal recebe todo esse EPI específico para cada área. Então, todo mundo tem que usar esses EPIs, que está dentro da segurança do trabalhador, dentro da segurança e da saúde do trabalhador. É claro que no início, quando a gente foi implantar isso, quando a Prefeitura abriu um concurso público para a área técnica de segurança do trabalho, que hoje é a Ivone que desenvolve esse trabalho para a Prefeitura, foi bastante difícil, porque o funcionalismo público já vinha de muitos anos viciado em trabalhar sem esses EPIs. Nós tivemos que fazer reunião, eu acompanhei tudo isso com ela, com todos, dar os treinamentos, falar como que usava, qual que era a necessidade de usar, e a Prefeitura passou então a disponibilizar esses materiais, que até então a gente ficava naquela, mas será que a Prefeitura vai se enquadrar nessa situação, vai estar fornecendo os EPIs de forma adequada? E embora nós tivemos alguns problemas em gestões anteriores, nessa gestão nós não tivemos problema algum, isso eu posso garantir. Qualquer funcionário pode vir e atestar o que eu estou falando, que eles têm recebido os EPIs, A gente tem acompanhado aí, quando uma botina que não está boa mais, uma bota, uma luva, tem que ser feita a troca. A Prefeitura não deixou faltar, e nós tivemos ainda uma coisa positiva, mais um ponto positivo, justamente durante a pandemia, que dentro da medida do possível, todos os EPIs necessários para usar durante a pandemia foram disponibilizados, inclusive para o cemitério, que era uma situação complicada para quem está lá para fazer os sepultamentos, principalmente das pessoas que morreram com Covid. E aí havia uma dificuldade em adquirir esses equipamentos, mas a gente conseguiu. E, assim, dentro do possível que eu falo, é porque o próprio setor de fabricação desses materiais muitas vezes ficava em falta. Então, muitas vezes não era possível conseguir a quantidade necessária dentro do tempo necessário, mas dentro da possibilidade a Prefeitura não deixou faltar, Então isso é um ponto muito positivo para a administração, já que nós estamos falando de saúde pública, E a vigilância sanitária é um órgão que está ligado diretamente às questões de saúde pública, e isso não tem nem como a gente fugir da regra, Então, assim, outro setor que foi muito bem atendido foi o setor de controle de vetores, que trabalha com a dengue, do qual eu também sou o diretor, tanto da vigilância sanitária quanto da epidemiológica. E aí, dentro desse setor também, muito bom, um apoio excelente, porque nós tivemos em 2019 a epidemia, que ocorreu praticamente em todos os municípios do estado de São Paulo, e Orlândia não foi diferente. A gente teve uma epidemia muito grande no município, e naquele momento a gente solicitou um apoio da administração para que a gente fizesse uma intensificação, para que então a partir dali a gente fosse diminuindo aquela quantidade de casos de dengue. Tanto que no último boletim nosso, que a gente fechou já esse ano,
Fechou assim, não dentro das semanas epidemiológicas, mas dentro do ano de porque a semana epidemiológica termina no início do dia 3 de janeiro, né? Então, mas nessa última etapa agora, nós ficamos aqui com apenas 138 casos notificados de dengue. Isso é tudo que entrou, né? Todas as notificações que foram para o Adolfo Lutz, as que fizeram nos laboratórios do próprio município, as análises particulares, né? E dentro desses 138 notificações, nós tivemos 56 casos positivos para dengue. Tivemos também 7 notificações de Zika, e dessas 7, 2 casos foram positivos. Então, você vê que foi bastante baixo, né? Foi positivo, e eu conto isso como um resultado do trabalho, né? Desse incentivo que a Prefeitura tem dado, desse apoio. A Secretaria de Saúde, né, na qualidade aí do Dr. Célio como secretário, e o Lequel sempre acompanhando, sempre pedindo, né, que a gente deixe ele a par. Esse boletim dengue a gente manda para ele toda semana, então ele sabe o que está acontecendo, ele acompanha isso de perto, né? Justamente porque nós tivemos bastante cobrança em 2019, então isso foi aí uma oportunidade para a gente também ficar mais atento e deixar isso atualizado, e a Secretaria acompanhando, né, todo esse trabalho que a gente realiza lá no setor. E também eu acredito que a população tem entendido melhor o trabalho, né? A população tem colaborado mais, como eu falei em outras reportagens, que hoje o problema maior nosso são as calhas, né? As casas hoje, a grande maioria, são compostas por calha na construção, e é um local onde se cria muito o mosquito, né? Prolifera muito, porque muitas vezes a pessoa não tem nem condição de subir para olhar esse local. Então é interessante que ele peça para alguém subir, olhar esse local, para que ele não tenha um problema de infestação na casa dele. Muitas vezes que está ali ele nem vê, não consegue visualizar esse problema que está lá. Outra situação positiva para nós também, dentro da administração, foi a questão aí dessa intensificação da vigilância sanitária também para a Covid-19. Por quê? A fiscalização, ela está nas ruas nos finais de semana, ela está na rua em alguns períodos da noite, porque a gente também não pode estender muito, né, essa ação, porque é claro que tem aí um problema com o horário, né, você não pode emendar esses horários. Então, foi mais um apoio que a Prefeitura tem dado muito durante a pandemia, e isso não tem sido diferente também para a vigilância, todo esse apoio. A gente tem feito esse trabalho, né? E a gente continua com a intensificação da dengue, que é um trabalho que é feito aos sábados, e também em alguns feriados a gente aproveita, não só com a equipe do controle de vetores, mas a Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou outros profissionais da área da saúde para dar esse apoio. Então tem sido muito positivo. Uma outra coisa que tem sido positivo para a gente é o trabalho do escorpião. O município de Orlândia é um pioneiro hoje na questão do controle e manejo do escorpião, porque nós estamos atendendo uma portaria do IBAMA, né? É uma portaria interministerial do meio ambiente. Nós estamos atendendo essa portaria. Tem um trabalho que é feito no período noturno. O resultado já tem sido muito bom em relação à infestação de escorpião dentro do município. E o município de Orlândia é um dos poucos do estado de São Paulo que está fazendo esse trabalho. Assim, praticamente nenhum município faz um trabalho igual ao que a gente vem fazendo. É um trabalho muito bem feito, é uma orientação muito bem dada à população. A população tem seguido as orientações que a gente tem dado, porque hoje a gente fala muito na questão de não usar veneno para essa finalidade de combate ao escorpião, né? É manejo mesmo, é cuidado, é fechar frestas, olhar o entorno, você está vedando ralos que dá para o esgoto. Enfim, é uma série de procedimentos que você faz, até mesmo tomada, né? Fechamento de tomada, porque muitas vezes ele fica dentro da canalização da rede elétrica. É uma série de orientações técnicas mesmo que a gente passa e a pessoa segue e ela resolve o problema dela, né? Então é isso, eu acho que de um modo geral, essa administração foi muito positiva mesmo para o nosso setor. A gente está muito contente, principalmente também porque em todos
enfim, desde que eu estou na vigilância sanitária, não houve uma preocupação também de criar um espaço melhorado para a vigilância sanitária e o controle de vetores, e a gente hoje está num espaço muito bom mesmo, né? Foi um prédio que parecia que não tinha mais o que fazer, parece que tinha que derrubar, porque parece que o prédio não servia para mais nada, e você viu que o prédio foi todo reestruturado, e são 3 setores que estão lá hoje, né? A vigilância sanitária, mais o pessoal do NASF e a fisioterapia. Então, quer dizer, um prédio que foi reaproveitado, e isso é muito positivo, porque é um prédio da prefeitura, né? Ninguém vai amanhã ou depois tirar a gente de lá, porque é um prédio alugado. Então, isso é muito positivo e é um dinheiro muito bem aplicado, e até porque pode continuar nas manutenções de alguma coisinha que for surgindo, porque é um prédio da prefeitura, então não vai perder nada com isso. Esse é um dos pontos bem positivos que a gente classifica também da administração, que teve essa preocupação. Essa preocupação primária, ela aconteceu desde o primeiro dia que o Lequel apareceu na vigilância sanitária e viu a nossa situação, como a gente estava jogado num prédio horrível. Você conhecia o prédio, você conheceu, teve a oportunidade de ir lá várias vezes, né? E ele veio e ele falou: João, a gente vai conseguir tirar vocês daqui. E graças a Deus conseguiu, né? Com todo o esforço que teve. Eu sei que aí uniu o pessoal da infraestrutura, né? O prefeito, o Thiago, o Bianco, sempre dando um maior apoio ali para a gente poder conseguir isso, né? Então, eu tenho mesmo que agradecer muito e falar a verdade. A verdade é essa: a gente realmente foi muito bem apoiado e sei que vamos continuar tendo esse apoio, né? Foi uma administração muito positiva para a nossa área, e é disso que a gente precisa, porque vigilância sanitária é uma área que precisa de apoio administrativo o tempo todo. Pessoal da infraestrutura, um trabalho que a gente tinha uma dificuldade enorme, que era quando precisava de atender uma situação de esgoto, uma situação de guia, onde tinha problema de acúmulo de água, com água parada para criadores de mosquito. Hoje, eles fazem isso dentro do mais rápido possível, eles têm atendido, né? Isso era muito difícil para nós, a gente não conseguia esse apoio. E agora sim, o pessoal da infraestrutura tem corrido atrás de resolver cada coisa que a gente pontua para eles. A gente vai, tira foto, faz relatório, encaminha aqui para o pessoal, né, para o Léo, que hoje está à frente desse trabalho, e eles vão lá e resolvem o problema, eles dão o retorno, né, de que foi resolvido. Enfim, a gente ainda tem, claro, bastante situações ruins, mas a grande maioria já foi resolvida, e eles continuam dando esse apoio para a gente. A Orlândia Rádio Clube está ouvindo João Antônio da Silva, que é o chefe da Vigilância Sanitária aqui do município de Orlândia. João, muito obrigado pela participação, mas eu gostaria que você encerrasse aí e deixando para a população uma mensagem. Serginho, eu que agradeço a oportunidade para a gente poder vir e explanar toda essa realidade nossa, né? Porque é a nossa realidade positiva, que eu falei, que foi muito positivo. E eu aproveito para deixar aí para toda a população, né, um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que todos possam ir dentro da medida do possível, né, fazer as suas comemorações, porque a gente sabe que, mais uma vez, o estado de São Paulo inteiro voltou para a fase vermelha, pelo menos nos dias 25, 26 e 27, e depois no dia 1, 2 e 3 de janeiro. Então nós sabemos aí que as festas, elas vão ter que ocorrer de uma forma mais tranquila. A população precisa entender isso, porque mais uma vez está vinculado às questões de diminuir a circulação do vírus, né? Então o comércio também vai estar aí novamente dentro dessa fase vermelha provisória, né? A gente não sabe depois se ele pretende estender essa fase vermelha, mas a fiscalização sanitária vai estar aí para poder orientar, para poder informar, e caso necessário, é claro que a punição tem que ser feita, porque a gente tem que atender a decretos, né? A vigilância é um órgão de saúde que só trabalha com lei, então tudo que a gente faz não tem nada fora da lei, não tem nada que não está em decreto, ou em portarias, ou enfim, as legislações de saúde pública. Então eu deixo um abraço e aí um Feliz Natal para todos, e comemoração de Ano Novo para todo mundo, dentro da medida do possível, porque o que importa é a gente estar bem
e a gente está também colaborando e ajudando outras pessoas e não pensar em si próprio, né? Eu falo que a população ainda tem bastante dificuldade em aplicar as questões de educação sanitária e ambiental, mas não porque isso não é só o Brasil, né? A gente não tem mesmo muito essa cultura, né? Então, quando veio a questão da pandemia, essas questões da gente aplicar com mais intensidade a educação sanitária e ambiental, ela ainda está muito dificultosa para todo mundo, e eu acredito que com o tempo precisa haver políticas voltadas para essa área de não reeducar, é educar mesmo a população a ter um comportamento e uma postura diferenciada, porque isso é que conta, né? Não adianta o comércio fazer toda a parte dela, não adianta a empresa disponibilizar tudo que ela tem que disponibilizar para o funcionário, e aí a população, de um modo geral, relaxa e não quer seguir nada, né? Então, deixo essa mensagem, né, para que a população também faça a parte dela que eu falo é cada um de nós fazendo o possível, né, dentro da medida do possível, porque a gente verifica que as aglomerações que ocorrem em todos os lugares, não está vinculada só à responsabilização do comércio ou de qualquer prestação de serviço. Ela está vinculada também à capacidade que a população deve ter de perceber isso, né? A gente viu nas filas da Caixa Federal, por exemplo, uma dificuldade muito grande que os organizadores da Caixa Federal tinham para poder manter o distanciamento desse pessoal, para poder manter esse pessoal com máscara. Então é isso, não é deixar tudo nas costas do prestador de serviço e do comércio para que só eles sejam penalizados. A população precisa contribuir e precisa entender que essa é uma demanda, né, e uma responsabilidade de todos. Mais uma vez, obrigado, João, parabéns pelo trabalho, né? Obrigado pela participação. Nós conversamos então aí com o João Antônio da Silva, o chefe da Vigilância Sanitária aqui do município de Orlândia, que nos fez aí um balanço, né, dos trabalhos executados nesta última gestão. Sérgio Maia para ORC.